Minas Gerais recebe título de um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo. ONG contabiliza 580 ataques à imprensa no Brasil em 2020. E ainda, as ações da Pastoral da Esperança neste período de pandemia. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! Minas Gerais recebeu o título de um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo, de acordo com a avaliação de um site de viagens. É a primeira vez que uma região brasileira é contemplada com o prêmio, que é realizado anualmente. O povo mineiro é acolhedor por natureza e todo esse cuidado foi reconhecido por um prêmio internacional que elegeu Minas Gerais como uma das 10 regiões mais acolhedoras do mundo. A gente fica muito satisfeito, né? É uma lista muito enxutinha, se a gente for pensar nos 10 lugares mais acolhedores do mundo, um deles ser Minas Gerais e o único brasileiro na lista, né? O único destino brasileiro. Então, para a gente é uma felicidade e um orgulho enorme. E principalmente porque reforça uma característica que é muito nossa, que é dessa hospitalidade, né? Da hospitalidade do povo mineiro, da forma de receber, desse acolhimento que é feito. Então, acho que isso demonstra que essa característica nossa, que é tão particular, né, e tão já reconhecida, é também um diferencial para a atividade turística. Minas Gerais é a única região brasileira incluída no ranking. A hospitalidade foi reconhecida por viajantes em avaliações feitas em uma plataforma de viagens após estadia em acomodações no estado. É de fato pautado pela experiência, e aí vem muito da avaliação dos prestadores de serviço, da limpeza, da experiência como um todo que foi naquela estadia. Minas Gerais é reconhecida por sua história, cultura e culinária marcantes, além de suas belezas naturais. Tudo isso foi bem avaliado pelos visitantes. E os cuidados nos locais turísticos durante a pandemia também renderam pontos positivos para o estado. Aqui destacou principalmente, e aí não só para Minas, mas para todos os destinos, foi uma preocupação maior com as questões de limpeza e segurança sanitária. As avaliações em relação à limpeza, ao aspecto de limpeza, né, aos cuidados com a limpeza nos equipamentos, nas hospedagens, teve uma avaliação muito superior a outros anos. Então, para a gente, reforça, inclusive, um trabalho que tem sido feito pelos destinos, pelos empreendedores, de atender aos protocolos, né, às exigências sanitárias que o momento nos pede, e mostrar que essa exigência ela pode ser feita sem necessariamente ser ríspido, né? Dentro da categoria de turismo cultural, o turismo religioso também é um dos grandes destaques de Minas Gerais, com igrejas que são consideradas patrimônios da humanidade. A gente tem Congonhas ali como um patrimônio da humanidade, né, um berço também do turismo religioso, tem o Jubileu de Bom Jesus no Matozinhos, todo mês de setembro, né, movimenta bastante a cidade, bastante aquela comunidade em torno. A gente tem o santuário, né, de Nossa Senhora da Piedade em Caeté, que é um dos principais pontos de atração turística também. Para este ano, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pretende impulsionar Minas Gerais para o mundo. Nós mineiros somos muito acolhedores mesmo, né? Gente, agora vamos direto aos estúdios da Rádio América AM conversar com o apresentador Giovanni Rodrigues, que traz pra gente os destaques da programação da rádio para esta sexta-feira, para o sábado, para domingo, para todo o fim de semana. Não é isso, Giovanni? Bom dia para você. Muito bom dia, isso mesmo, Síria. Olha só, vamos começar falando aqui do Tarde Viva desta sexta-feira, né? E você confere informações sobre depressão em crianças. Você que tem criança em casa, fique ligado aí a partir da 1h com Janaína Regiane no programa Tarde Viva, tá bom? Olha só, no Brasil aí estima-se que 1 a 2% aí das crianças em idade pré-escolar são diagnosticadas com depressão. Então nós precisamos ficar bem atentos, né? Entre os adolescentes, o número pode chegar a 8%. O programa vai ao ar a partir da 1h. Já falando de vida, desta sexta-feira, destaca o Dia do Quadrinho Nacional, comemorado aí no dia 30 de janeiro. Registro da data em função da arte do desenhista Ângelo Agostini, que publicou em 30 de janeiro de 1869 As Aventuras de Inhoquim.
ou impressões, né, de uma viagem à corte. Você não pode perder a partir das 4h30 da tarde com a jornalista Lina Freire. Hoje à noite nós teremos a Estação 750 com Genesi de Oliveira a partir das 10h30 da noite, que destaca a exposição virtual Complexa Cidade no Museu Histórico de Arte, né, Abílio Barreto. O programa vai a partir das 10h30 da noite, você não pode perder, tá bom? Amanhã, sabadão, a partir das 11 da manhã, nós teremos o programa dos Devotos da Piedade, que traz informações sobre as duas áreas da Serra da Piedade que se tornaram reservas particulares aí do patrimônio natural. Você não pode perder a partir das 11 da manhã. Ainda no sábado à noite nós teremos o programa Roberto Carlos em Detalhes. Isso aí, você não pode perder com o nosso amigo José Maria Valadares a partir das 7h30 da noite. No domingo, bem cedinho, você vai acompanhar o programa Canções para Refletir, que traz as meditações das leituras da Santa Missa deste domingo a partir das 7 da manhã. Toda a nossa programação você acompanha na Rádio América AM 750 e também na Rádio Cultura AM 830 e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. Muito obrigada mais uma vez, Giovanni. Programação para a família toda e para todos os gostos e estilos na Rádio América AM neste fim de semana, portanto. Vamos continuar com notícias, atualizando você aí de casa sobre os principais fatos desta manhã. Quem já está aqui conosco é o jornalista André Cristino. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando de coronavírus, como sempre nos últimos tempos por aqui, né? Quais os dados que você tem? Pois é, caíram mais uma vez, né, os dados, os indicadores, os principais indicadores utilizados na capital para as ações do poder público no combate à pandemia. E se a gente for pegar desde o dia 8 de janeiro, né, quando ainda estava todo o comércio aberto, até hoje, quando o comércio está fechado, houve uma redução média de 10% nesses indicadores. Muito importante essa queda. Então, no balanço divulgado ontem, Belo Horizonte hoje está com 76,4% dos leitos de UTI ocupados. Esse número era de 83,3% no dia 8 de janeiro. A ocupação de enfermaria está em 57,2%, era de 65%, e a taxa de transmissão, que hoje é de 0,95%, estava em 1,03%. Então, são reduções significativas por conta do fechamento do comércio, e aí as pessoas saem menos de casa, né, se aglomeram menos, e há menos movimentação de pessoas, e aí o resultado cai também os números de ocupação do hospital, que é importante que eles estejam controlados o mais baixo possíveis. Vamos ver os números gerais de contágio na capital, já são 87.677 casos confirmados, 2.224 pessoas morreram com a doença em Belo Horizonte, sendo 9 nas últimas 24 horas. Hoje, às 2 horas da tarde, haverá uma entrevista coletiva do prefeito Alexandre Calil, e aí a expectativa é que ele anuncie já uma flexibilização do comércio para a próxima semana, dada essa grande redução que houve nos números, principalmente nesta semana, quando se completou aí 14 dias de fechamento, 14 dias das festas de fim de anos, e aí quando de fato a gente consegue ver o efeito desse fechamento, que é esse ciclo do vírus de 14 dias, é quando a gente vê de fato se deu certo ou não. E a gente volta, né, na nossa programação para atualizar essa situação do comércio da capital, se continua fechado ou não. André, falando em prefeitura, a Prefeitura de Belo Horizonte está oferecendo algumas cestas básicas, né, para pessoas carentes, vítimas aí da pandemia. Como que está funcionando essa questão? Pois é, desde março, né, quando instaurou-se a pandemia no Brasil, a Prefeitura oferece cesta básica para as pessoas de baixa renda, quem tem alunos na rede pública e quem está cadastrado também no CadÚnico. E aí, a cada mês, ela anuncia se mantém ou não essa cesta básica. E anunciou que em fevereiro será mantido, então, a distribuição de cesta básica e de kits de higiene. A partir do dia 7 de fevereiro começa a distribuição, mas a partir do dia 5 as pessoas têm que acessar o site cestabasica.pbh.gov.br para ver se está liberada a cesta e qual dia e local para fazer essa retirada. Se perder o prazo, a partir do dia 20 até o dia 28 de fevereiro, vai ser possível também fazer a retirada da cesta básica. Desde março, quando começou essa distribuição, a Prefeitura já distribuiu cerca de 2.600.000 cestas básicas e 420.000 kits de higiene pessoal. Agora, André, para fechar nossa conversa neste bloco, eu sei que a BR-040 vai ser interditada em Contagem neste fim de semana. Por quê? O que vai acontecer por lá? Pois é, essa interdição começa hoje, vai até segunda-feira, vai ser no quilômetro 525, ali próximo ao Ceasa, de acordo com a Via 040, que é quem administra a rodovia.
Essa interdição ela se faz necessária para a ampliação do viaduto da Avenida das Américas. Mas aí sinalização vai ser colocada ali na área para informar os motoristas, e os aplicativos, como o Waze, por exemplo, já foram informados e vão indicar uma rota de desvio até segunda-feira. O motorista vai ter que ter paciência. Atenção, então, né, para essa interdição até segunda-feira. André, muito obrigada, e você volta daqui a pouco para falarmos sobre o esporte. Isso mesmo. É daqui a pouco, portanto. Gente, olha só, a ONG francesa Repórteres Sem Fronteira contabilizou 580 ataques à imprensa no Brasil no ano de 2020. E a maioria por parte da família do presidente Jair Bolsonaro. O trabalho da imprensa no Brasil foi atacado diversas vezes ao longo de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro e membros da sua família. De acordo com um relatório da ONG francesa Repórteres Sem Fronteiras, foram 580 ataques no último ano. 85% deles lançados pela família Bolsonaro. O mais ativo foi o deputado federal por São Paulo, Eduardo, seguido pelo presidente Jair, do vereador carioca Carlos e do senador pelo Rio de Janeiro, Flávio. A maioria dos ataques ocorreu por meio de redes sociais, principalmente no Twitter. E os alvos mais frequentes foram o Grupo Globo e o jornal Folha de São Paulo. O relatório, intitulado Um Ano Sombrio para a Liberdade de Imprensa no Brasil, destacou que a tendência se mantém nas primeiras semanas deste ano, com declarações de Bolsonaro que responsabilizam os meios de comunicação pelo pânico e pela perda de vidas durante a pandemia. A ONG afirmou que as condições de trabalho dos jornalistas se deterioraram consideravelmente no último ano por causa da constante pressão do presidente e aliados. O documento também denuncia a proliferação de processos judiciais abusivos contra jornalistas e meios de comunicação, incentivados pelo discurso do sistema Bolsonaro contra a mídia. O presidente foi eleito em 2018 com um discurso muito crítico aos meios de comunicação e, desde então, não deixou de proferir insultos e comentários depreciativos direcionados a jornalistas, chegando a abandonar entrevistas e coletivas de imprensa. E o governo de Minas Gerais emitiu uma nota nesta quinta-feira afirmando que o período do carnaval não será ponto facultativo para os servidores públicos. Portanto, assim, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, haverá expediente regular. O motivo é a pandemia de Covid-19. De acordo com o governo, a medida tem o objetivo, portanto, de desestimular viagens e a ocorrência de eventos que possam gerar aglomeração e provocar o aumento de infecções pelo novo coronavírus. Em instantes, as últimas notícias do futebol e as ações da Pastoral da Esperança, que tem ajudado muita gente neste período de pandemia. Voltamos já.